Lucas, há quanto tempo, hein? E Será que ainda lembra é, da gente, hein? não é? Ainda Poxa, lembra de nós? Não sei se ainda lembra, hein? que horror. Eu esqueci já, não sei mais que canal é esse, que gente é essa que nos vê, não sei mais. Já nem lembrava das Você questões. lembra o que a gente faz aqui, você lembra? Cara, A gente eu acho fica, que é a gente vídeo de parou culinária, a gente ensina a cozinhar. pra cozinhar, É, mas é que eu não vi com receita hoje, nem com a câmera ligada eu tô. Eu sei fazer panqueca. Você consegue fazer panqueca, Lucas? nada. Não consegue fazer panqueca? Não, não tenho essa habilidade, não. Nem aquela com água que você faz na frigideira? Não, nada? Não. O meu É, ovo essa eu já fica aprendi tudo recentemente. destruído. Dá pra fazer sem leite, é só água mesmo. Já, Ovo, água, trigo, mistura, frigideira, sai a panqueca. raramente eu faço um ovo perfeito É? Beleza, mas você prefere frito ou mexido? frito. Frito eu também. Eu não sou muito fã de ovo cozido, não. Prefiro frito mesmo. Mas enfim, Lucas, eu acho, já faz muito tempo isso já, mas eu creio que a gente estava no Enem de 99. Caramba. Na segunda edição do Enem, você consegue lembrar, Lucas? Então, as questões, acho que vai ter até algumas que eu nem lembro mais como é que Ah, se faz, então. mas vamos O vendo. último encontro que eu fiz com você foi o encontro em que nós começamos a fazer o Enem de 99, né? Aí a gente passou por aqui, né? Fizemos algumas questões aqui, essa aqui que foi toda louca, né? Aham. Essa aqui da escala do gráfico, lembra? Sim. Também, essa aqui. E hoje eu acho que a gente chegou na questão 19. A Vamos questão lá. 19, consideramos aqui a mente genial que montou esse roteiro, considerou a questão 19 uma questão de matemática. Você concorda, Lucas? Era uma questão de matemática mesmo? É uma questão de matemática. É, não é? Aham. Excelente. Então vejamos aqui, ó, questão 19 de matemática do Enem de 99. O Enem que quando foi aplicado você tinha um aninho, Lucas. Eu fiz um aninho lá brincando, enquanto o pessoal fazia essa provinha aqui. A situação é a seguinte: imagine uma eleição envolvendo três candidatos, certo? Sem entrar em nomes, né? Claro, candidato A, candidato B, candidato C. E 33, atenção, hein? Exatamente 33 eleitores ou votantes. Cada eleitor vota fazendo uma ordenação. E pronto, Lucas, começou, hein? Cada eleitor vota fazendo uma ordenação dos três candidatos. E aqui, essa tabelinha aqui mostra como é que foi esse resultado, né, das votações. Aí aqui é o seguinte, tem uma explicação, ó. A primeira linha do quadro descreve que 10 eleitores, aqui tá, né? 10 votantes, sim, Isso. escolheram o candidato A em primeiro lugar, certo? Como tá aqui, né? O A aparece primeiro. É, escolheram B em segundo lugar, certo? Como tá aqui, né? Isso. E o C, o último candidato, em terceiro lugar. E assim por diante, né? A lógica dessa tabela é isso, né? É isso que ela mostra. Aí o C eu vou colocar em quadradinho assim. Pronto. Aí a gente tem A, B e C, né? Isso quer dizer o quê? A em primeiro, B em segundo, C em terceiro. E 10 pessoas escolheram assim. É como se fosse um pódio, né, Lucas? Isso. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. 10 pessoas escolheram nessa ordem. Aqui embaixo, ó, ao invés de você seguir a mesma lógica, tem o seguinte: quatro pessoas, ó, quatro votantes escolheram A em primeiro, só que diferente do que foi aqui. Escolheu C em segundo e B em terceiro, certo? Quatro pessoas escolheram assim. Duas pessoas votaram de uma outra forma, e assim por diante, né? Basicamente é isso. Isso Aí, aí. o que está acontecendo aqui? Considere o sistema de eleição no qual cada candidato ganha 3 pontos, atenção, quando é escolhido em primeiro lugar. 2 pontos quando é escolhido em segundo lugar. E apenas um pontinho
quando se é escolhido em terceiro lugar. É uma lógica parecida com a do Campeonato Brasileiro, né? Quando ganha a vitória, 3 pontos, né? Isso. Quando empata, 2 pontos, né? Ou um ponto só, não tenho É, certeza. É um só, né? eu acho Quando que é um só quando empate. empata. Então, mas é uma lógica parecida. Dependendo da posição que ele aparece, ele ganha uma quantidade de pontos diferente, né? Essa é a ideia. O candidato que acumular mais pontos, evidentemente, né? Quem acumular mais pontos vence a eleição. É eleito. Aí a pergunta é, pelo que parece aqui, né? Nas opções, é sobre quem é o candidato que vai ganhar a eleição e com quantos pontos ele vai ganhar, né? Isso aí. São duas coisas. E aí, Lucas, o que você pensou? Vamos fazer as ordens, né? Na primeira. Ele fala que é primeiro lugar, é a primeira linha, né? Primeira linha A da primeira tabela. linha, seria bom Uhum. você já separar já Ah, fazer tipo excelente. uma linhazinha para A, B e C. Uma linhazinha para A, para B e para C? Porque a ideia é a gente utilizar, né, Ah, tá. a Você falou ideia primeiro. de três Sei, pontos, né? Do sei, sei, primeiro. sei. Tô entendendo, tô entendendo. Então eu falo o seguinte, eu vou tirar daqui. Aliás, eu vou tirar não, eu vou manter. Eu vou começar com a primeira linha, só que a gente vai olhar para todas as pessoas aqui da tabela, só que Isso, pensando no candidato A, isso aí. né? Vamos lá. O que aconteceu com o candidato A aqui nesse primeiro caso, né? Ele Foram ganhou 10 três pessoas que pontos. botaram o Isso. A na primeira posição. Então, só aqui nessa linha são quantos pontos? Vamos pensar. Então Seria são quanto? três, só que são 10 pessoas que votaram nele, no caso. 10 pessoas votaram no A em primeiro. Então, Isso, então ele 10 ganhou três vezes pontos. 3, né? Para Isso, cada um desses votos, eu vou ter 3 pontos, né? Essa é a ideia, né? Para cada multiplicação, né? 10 vezes isso, 3. Aí só aqui são 30 votos, né? Isso. Correto, Lucas? isso aí. Certo. Aí aqui na segunda linha, Aí você vai vai ter o ser quê? Que o A apareceu em primeiro, né? De novo. Só que nesse quatro formato votantes. aqui foram 4 votos. Então, 4 pessoas Quatro votaram. vezes três. Mais uma vez aqui vão ser 3 pontos para cada voto. Então, 4 vezes 3, Isso aí, 12. 12. Deixa eu ver aqui. Terceira. Aqui já muda, né? Aqui, Isso. aqui já não existe mais o A em primeiro. Aqui o A está em segundo. Segundo lugar. E aqui foram 2 votantes, né? Então aqui você vai ter 2 votos com o A em segundo. O A em segundo são quantos pontos? Dois. 2. Então 2 vezes 2, 4. A mesma coisa vai acontecer. é, Aqui eu vou Na fazer de uma quinta. vez, né? É. Aqui na quinta linha, ele também está em segundo. Só que aqui são 3 votos. Então, ó, ele está em segundo em 3 votos. Basta uma mesa ali. Então 3 vezes 2, 6, né? E agora só sobraram opções em que o A aparece Em em primeiro. terceiro, né? É, em terceiro, isso. Que aí ele Terceiro ganha um lugar. ponto Aí ele somente. ganha um ponto, porque tirou a menor posição do pódio, né? Assim, entre aspas. Isso. Então, nessa primeira linha aqui, ele estava em terceiro em 7 votos. E nessa outra aqui, isso Mesma aqui se coisa. repete em outros 7 votos. Coincidência. Né? E essa aqui já fizemos antes. Então você vai ter 7 votos, né? E cada um vai ganhar um ponto. 7 pontos. E de novo aquilo se repetiu, né? Outros 7 votos, um ponto. É isso, Lucas? Isso aí. Isso. Agora eu vou deixar a parte mais alta para você, hein? Quero ver quanto que dá isso. Esse total de pontos aqui do ar. Dá, Considerando é todas 30 as opções. 4, 7, 6, 7, é 66. 66. Não fez a conta antes, né? Fiz. Você fez a conta agora. Fiz a conta antes. Você fez agora, Lucas. Me engana não. Você fez a conta Ah, agora. tá tão rápido Você assim, não imaginou que eu ia fazer a eu conta. tava conferindo aqui se tá certo. Mentira, mentira. Você fez agora essa conta. Mentira. Mas então, 66 pontos é o total do candidato A, né? Isso Que aí. fechou a eleição com 66. Não é isso?
66 pontos. Então, a letra A já é bem interessante, né? O cara fala que o A é eleito com 66 pontos. Essa quantidade aqui tá certa, realmente, né? É, Ele conseguiu esse total aqui. Mas será que ele foi realmente eleito? então, agora vamos ter Mas que tem ver que os ver o outros. B e o C, né? É, Pra ter certeza. Então, eu vou fazer o candidato B. Eu usei o preto, não queria ter usado o preto, não percebi. Opa, desculpa. Vou voltar pra cá. A da garrafa é interessante, né, Lucas? Você pô, explora a essa eu. garrafa. É Hã? tipo, ela é fácil, mas pra você sacar é meio complexo. Entendi, né? Tem que ter visão. Tem. Então, para o candidato B temos o seguinte, né? Vou fazer o mesmo percurso agora para o B. Primeiro aqui, né? O B aparece em segundo em 10 votos. Então aqui vai ser 10 votos em cada um, né? Por ser segunda posição, ele vai ter 2 pontos. Isso aí. Então aqui são 20. Aqui na segunda linha, vamos lá. Ele A tá gente em tem o último. B em terceiro lugar, né? Então, em 4 votos. Então, para ficar mais organizado, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o outro que ele tem em segundo, né? Que é essa aqui na luz. Não, peraí. Segundo é essa. Bem em segundo tá aqui, né? Aconteceu Isso. aqui e aqui, né? Então, eu vou para essa de uma vez. Foram 7 votos em que B aparece em segundo. Então, ó, 7 vezes 2, 14, Isso. né? Agora a gente vai olhar para quando B aparece em primeiro, né? Que eu não tinha feito antes. Em primeiro ele tá aqui, não é isso? Ó, aparece em primeiro aqui, ó, bonitinho. Isso. E isso aqui se repete em 2 votos. Então, ó, são 2 votos com ele primeiro, então 2 vezes 3, isso é 6, né? E aqui também aparece primeiro, ó, aqui embaixo. Então aqui você vai ter quantos votos foram assim? Foram 7. Isso. 7 vezes 3, né? Interessante, no mesmo. 21. E agora, esse aqui nós já fizemos, né? Foi o primeiro. Agora a última E posição. agora a última posição, isso aí. Então aqui a gente vai ter o B aqui em último, nessa, nessa ordem aqui. Isso se repetiu 3 vezes. Então, ó, 3 votos com ele em último, um ponto para cada um. São 3. E a de Aqui, cima em vermelho. cadê? Sobrou alguma outra? Sim, Essa sobrou daí. essa, né? 4 votos com o bem último. Que eu ia fazer e pulei. 4 vezes 1, 4. Então, Lucas, a tarefa mais difícil é sua. Quanto que dá aqui esse total de pontos? 68. 68. Você fez agora. Já tá aqui feito. Ih, Lucas. Ih, aliás, o A não é o B, né? É o B. Esse é o candidato B. Se refere ao candidato B, isso. Ó. O total foi de 68 pontos. Beleza. Então, já está um pouco incoerente com a letra A, né? Porque a letra A fala que o A foi eleito. Ela acertou o total de pontos, só que falou que o A foi eleito com esse total. Se o B conseguiu mais, o B seria eleito, né? Isso aí. Né, então, que é o que fala a letra C de sapato. Olha Exatamente. só, que o B foi eleito com 68 pontos. Acertou o total e disse que ele foi eleito. Para ter certeza, tem que ver a letra, tem que ver o último candidato, né? É, a gente até pode observar que só tem uma opção do C e ele tem a mesma pontuação do B, né? É? É, ali, ó. Mesmo? Na letra E, C é eleito com 68 pontos. E a gente descobriu que o B tem 68 Ah, pontos. sim, você diz das opções. Sim, É, então, claro. algo de errado não está certo. Tá, né? Porque aqui fala que o C é eleito com 68 e o B também não pode ser, né? É só Não quem é pode. eleito. Então isso aqui tá errado, Então, né? então a E gente aqui já fala que o descarta. B é eleito com 70. Também não pode ser, né? Porque ele tem Não, 68 pontos. Então sobrou só a letra C mesmo, né? isso aí. Então letra C de sapato, letra C de sabedoria é a resposta certa. Sem nem fazer mais conta nenhuma, o Lucas foi mais esperto do que eu, hein? Lucas seria mais rápido na hora. Excelente. Eu só percebi agora. Vai perceber agora, tá vendo? Tá vendo, ó? Eu falo Aqui que já você tá faz na hora. calculado o Hã? C. Oi? Aqui tá calculado o C também. Ah, tá. Quanto que deu você? Só por curiosidade. 64. Oi? 64. 64, né? Então vocês podem fazer em casa aí, ver se realmente foi 64. Se foi mesmo,
deixa nos comentários aí, certo? Mas então, acho que agora é uma questão que vale o encontro de hoje e que vai fazer nós merecermos muitos likes e inscrições nesse canal, certo, Lucas? É uma questão que exige habilidade, exige visão, exige engenhosidade, correto? Correto, Correto? Lucas? Sim? Olha só, temos aqui o seguinte. Bastante. Questão número 20. Uma garrafa cilíndrica está fechada, contendo um líquido que ocupa quase completamente seu corpo. Interessante. Conforme mostra a figura. Suponha que para fazer medições, você dispõe apenas de uma régua milimetrada. Olha que sacanagem, Lucas. Só posso medir as cores com uma régua milimetrada. Aquela régua de escola, né? Mesmo, uma Isso. régua milimetrada. Olha que brincadeira que fizeram. Aí a pergunta é: o que essa questão quer mostrar pra gente? Que tem como você descobrir algumas coisas, mesmo com pouco, né? Olha Isso. só, por exemplo, a, a nossa primeira pergunta aqui. Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, ó, atenção, a pergunta aqui é o volume, tá, Lucas? O volume do líquido Isso. contido na garrafa. Qual é o número mínimo de medições a serem realizadas? E aí? O que eu preciso medir de essencial, né, para ser o mínimo, para conseguir ter o volume da garrafa? Então, a gente vai ter que medir a área desse cilindro, né? Que contém um líquido. A área do cilindro? É. O É? Tem certeza? que que você acha que é? Porque eu quando pensei nessa questão, Hum, eu vi o seguinte, eu vou fazer de preto. Porque olha só, volume de um cilindro vamos ver. seria o quê? Seria a área da base, não é isso? É, vezes a altura, não é? Vezes a altura. Ah, então é isso mesmo. É o volume, não é a área do cilindro, não. Calculei errado. Aí aqui tem o seguinte, por exemplo, volume do líquido, tá? A pergunta não é o volume da garrafa, né? Claro. O Isso. volume de líquido que está na garrafa. Então, olha só. Qual é a ideia? Como a garrafa é cilíndrica, esse volumezinho aqui de líquido, ó, que ocupa um espaço aqui dentro, é como se ele formasse um cilindrozinho, Isso aí. né, Lucas? Fiz maravilhosamente bem é, esse fechamento do cilindro. Você vê que o desenho é meu forte, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó, mais bonitinho. Ah, É, é. quase a Eu, mesma coisa, meu Deus do céu. Eu vou acertar. Eu vou acertar, Lucas. Agora vai, hein? Quer ver, ó? Se não for, eu te pago R$ 50. Vamos lá. Isso. Foi. Aê. Ah, viu? Tá Viu? meio Agora torto. funcionou. Então, é como se esse volume de líquido formasse um cilindrozinho aqui dentro. Isso Para aí. saber esse volume de líquido, eu tenho que calcular o volume deste cilindro. Que volume é este? E volume de um sólido, né? Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Isso aí. Então, eu preciso saber, no mínimo, né? O mínimo para eu ter que responder quanto é esse volume, né? É o quê? Conhecer a altura. Isso. Caso, ó, é bem fácil saber com uma régua, né? É só Exatamente. parar a garrafa aqui e pezinho assim como ela tá, né? E você colocar aqui nessa posição mesmo, ó. Colocar a régua aqui assim e medir, né? Pronto, eu vou saber que altura é essa. Ó. Só colocar a régua assim, né? Que você já compara, vê qual é o tamanho, né? Não é Isso isso, aí. Lucas? Correto? Certinho. Falei besteira, não, né? Não. Então, a parte que vai exigir um pouquinho mais é você medir, você ter condições de saber quanto é a área da base, que é a área desse círculozão aqui, né? Que é o fundo da garrafa. Não é isso, Lucas? Isso. Correto? Certo. Certo. E aí, Lucas, como é que você faria para medir essa área aqui, desse círculozinho aqui, que é o fundo da garrafa, É, como você mesmo já tendo só disse, uma né? É um régua? Hã? círculo, né? Oi? É um círculo, né? É um círculo, sim. Mas como é que você faz para medir, então, a área do círculo só com uma régua? Então, O que aí você você faz? pega o diâmetro.
Diâmetro? Ah, sim, isso quer dizer o quê? A área da base é a área de um círculo e essa área é πr Vezes ao R ao quadrado. quadrado, isso. Então, para saber a área do círculo, o π é o valor que todo mundo sabe qual é, né? Isso. 3,1415, etc. Né? 14, 15, etc. Eu preciso saber só do raio, né? Isso. Só do raio. Mas o raio é um pouco difícil de medir direto, né? É, Porque você tem que ver qual é o centro do círculo, né? E isso no olho é complicado, né? Aí que exatamente. você fala, você mede o diâmetro, não é isso? E você Isso. sabe que o diâmetro é o quê? O raio é Sobre o dois. dobro do raio, né? É, isso, o Diâmetro diâmetro é o é, dobro do raio, é. diâmetro é o dobro do raio. Aí se você mede o diâmetro com a régua, se você vira a garrafa, né? E mede ali quanto dá aquele diâmetro do fundo. Com a régua, é só você dividir por dois, né? O que você achar, e pronto. Isso. Você achou o raio, né? Raio é diâmetro Sobre dividido dois. por 2. Correto, Lucas? Sim? Correto. Então, sabendo, fazendo uma medição para descobrir a altura, é só colocar o que você encontrar dessa medição aqui. Isso aí. Fazendo outra medição para encontrar o diâmetro, o que você faz? Você divide por 2, calcula a área da base e bota aqui. Aí pronto, você acha o Pronto. volume. Isso Né? aí. Então foram quantas medições, Lucas? Duas medições. Uma para altura e outra para o diâmetro. Foram duas medições. Então esse é o número mínimo de medições, são duas. O volume de líquido. E aí? Você acha que ficou legal, Lucas? Aí Ficou? ficou didático? Você acha que o pessoal gostou? Sim, essa daí é bem interessante. Bem interessante, né? Mas você acha que com a nossa explicação o povo entendeu? Espero que sim. Esperamos que sim, né? Então, Deixe nos se alguém comentários. não entendeu, se manifeste, por favor, porque ninguém aqui tem bola de cristal, né? Não tem como Exato. saber se entendeu ou não. Então, questão 21, certo? A próxima que também tem a ver com essa garrafinha aqui maravilhosa. É, para calcular a capacidade total da garrafa. Agora sim, Lu. Isso aí. Qual é a capacidade total da garrafa ou o volume total, né, da garrafa, certo? Quantos líquidos cabe se eu quiser encher a garrafa, né? Colocar tudo ali, encher até a rolinha aqui, ó, até Hum. o gargalo, né? Isso. Lembrando, ó, isso aqui é um lembrete importante, ó. Lembrando que você pode virá-la, tá? Você pode virar de ponta cabeça a garrafa, pode virar para ver o fundo, né? Pode fazer tudo. A pergunta é: qual é o número mínimo de medições a serem realizadas para saber a capacidade total da garrafa? Isso aí. E aí, Lucas, o que que tu fez? Ah, o exercício mesmo ele já dá a dica, né? Falando que a gente pode virar a garrafa. Exatamente, mas você faz o quê? Você viraria de ponta cabeça mesmo? Isso, que aí É? sobraria a área mais fácil para calcular, né? É verdade? Que é Ah, porque sim, acho que eu entendi o que você quer a dizer. gente só ia Se precisar da você altura virasse. do que não tem líquido. Exatamente. Ah, Lucas, hoje você está é, diferente, hein? Ah, não Eu posso dar acho que esse esse tempo crédito, aí de não, porque descanso te fez bem, Lucas. essa Você questão tá, eu você tive tá que bem ver, diferente. Hã? ver o resultado na internet, que eu não ia chegar É? nessa situação tão fácil, não. Entendi, entendi. Por isso que eu falei que tem que ter engenhosidade. É, Tem que ser esperto. Porque se você virasse de ponta cabeça, eu não me atrevo a desenhar, né? não, não. Mas desenhar isso vai ser muito difícil para mim. Mas, por exemplo, ó, se eu desenhasse aqui mais ou menos. Só o Porque a fundinho garrafa é de dela. ponta cabeça, tá? Esse aqui é o fundo. Eu virei de ponta cabeça, Tá bom, não precisa desenhar ela toda, não. garrafinha. Eu faço questão, Lucas. Deixa eu ver. Quero ver se eu consigo. Até que tá bom, Aqui hein? tá o gargalo, tá bom? Ah, Tá bom. obrigado. Obrigado pela força que me dá. Peraí, deixa eu ver. Opa. É, no Aqui entortou. finalzinho, né? Aqui entortou, né? Tô feio. Ele entortou feioso. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma simétricazinha. Ah, lá. Saindo daqui, eu vou fazer a aula deles hoje, Lucas. Hoje eles têm aula. Olha,
Já tá treinando aqui, né? Melhorou um pouquinho. Melhorou, Tá bom. né? Melhorou um pouquinho. Tá, então, aqui nós temos o fundo da garrafa cilíndrica, né? E aqui, quando você vira a garrafa, né? Claro, com Tem ela ela o que fechada. tiver dentro, óleo, água, refrigerante, o que for. Aqui tem a rolinha, inclusive, né? Isso, pra não Se escapar. você virar de ponta cabeça uma garrafa que tem algum líquido dentro, o líquido vai vir todinho, né, Lucas? Isso. Para perto do gargalo, né? É a Isso é lógico. gravidade agindo. Ele só não vaza por quê? Porque tem a rolha, evidentemente, né? Então imagine que eu virei de ponta cabeça e o líquido ficou sem compromisso, tá? O líquido ficou mais ou menos assim, ó. Né? Porque a garrafa é cilíndrica. Ela é cilíndrica, mas tem essa parte aqui do gargalo que é um pouco chata, né, Lucas? É Isso, dá uma... chato. É como se fosse uma taça, né? Como se fosse uma Isso, taça, né? De ponta cabeça. Não parece essa parte aqui? parece. Então, fazer esse volume aqui é um pouco chato, né? Com quem a gente conhece. Então, para se livrar disso, olha só como é que a engenhosidade é fantástico, né? Você vira de ponta cabeça, esse líquido vai preencher essa região aqui e só fica para você calcular, ó. Olha que legal, isso é fantástico, Lucas. Isso quando eu vi a solução, eu falei, que genial. É, Olha realmente. só, é genial, né? Eu acho É genial. muito boa. Então ali, ficou só essa parte aqui para você saber, ó. Lembrando, ó, esse volume de líquido que ficou assim, ó, nesse formato, você sabe quanto vai, ó. É esse daqui, ó, né? Que a gente já mediu na questão 20. Então isso aqui você conhece, ó. Essa parte em azul você conhece. Beleza? Não é isso, Lucas? Isso mesmo. Você sabe quanto vale essa parte aqui. Você só precisa saber essa aqui. Aí, de novo, o que você vai fazer? São quantas medições, Lucas, aqui? Mais uma vez, Somente a né? altura. Somente a altura? Isso. Somente a altura vai ser necessária. Do Porque isso aqui líquido. você conhece, você mediu Não na tem questão líquido. É. anterior, né? Isso. Essa altura aqui que você vai medir, é isso, Lucas? Isso aí. Né? Então, é um só mesmo? Uma Não, só não. medição? É a capacidade total, né? A capacidade total. Então a gente Isso. adiciona um a mais, né? Como assim adicionar mais? É, porque a gente já usou dois. Duas para calcular o volume do líquido contido na garrafa, lá em cima. Ah, entendi. É porque não é cumulativo, né? Ah, entendi. Muita expansão. Então, uma medição vai ser essa aqui, para saber essa alturazinha. E as Isso. outras duas só para saber esse volume que a gente viu antes, né? Uma para Isso. cá e outra para base. Então, são duas que vieram da questão anterior, mais uma que a gente conseguiu agora nesse desenho, né? Que eu mostrei a vocês. Essa aqui, né? Essa medição aqui. Né? Isso. Então, a resposta é que letra? C, Letra C de que você quer? C de casa. De casa mesmo? Tá, E então letra C de casa. não, Desculpa, aí é de baixo. É desculpa, eu que tô dormindo aqui. É a questão 21. Letra C de casa são três medições no mínimo. Então foi realmente fantástico, né, Lucas? Isso. Realmente a gente fica como, hein? Fica surpreso, com essa engenhosidade toda. Então, vamos lá. Agora, esse é o máximo da engenhosidade, Lucas. Essa eu achei complicada. Achou complicada? Achei. Vamos ver qual é a situação disso, né? Vamos só sentir o clima. Vamos lá. José e Antônio, beleza? Viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Onde fica a Serra Branca, Lucas? Ah, não sei. Eu também não sei não. Onde fica a Serra Branca? Fica onde? Hein? Será que é nesse estado? Será que é em São Paulo? Será que é aqui? Não sei onde é. Serra Branca. Se alguém souber, inclusive, coloca nos comentários aí que eu tô curioso pra saber onde fica a Serra Branca. Você foi lá já, Lucas? Não, né? Não. Serra Branca, nem eu. Então, com a intenção de seguir viagem juntos, José e Antônio combinam de se encontrarem no marco inicial da rodovia, onde chegarão de modo independente, né, cada um por si, entre meio-dia e 1 hora da tarde.
Ok? Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que chegar à marca inicial, certo? Esperará pelo outro no máximo meia hora. Após esse tempo, seguirá a viagem sozinho. Olha só, hein? Se não chegar em meia hora, vai ir sozinho a viagem, que eu vou ficar muito, certo? Essa é a ideia. Chamando de X, certo? O horário de chegada de José. E de Y, o horário de chegada de Antônio. E representando os pares XY em um sistema de eixos cartesianos. Que lindo, Lucas. A região OPQR ao lado indicada, essa região aqui, né? OPQR, essa regiãozinha aqui que está no desenho, corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par XY. Então, acho que a primeira coisa é entender isso, né? Como é que isso aqui representa o total de possibilidades. Por exemplo, se nós temos aqui esse ponto, que está bem aqui no zero, né, Lucas? Bem Isso. na origem do plano cartesiano, né? Lembrando, x é o horizontal, né? Y é o vertical, certo? X é o horário de chegada de José e Y é a chegada de Antônio, como está aqui, né? Isso aqui tá bonitinho. Mas, por exemplo, se eu olho para esse ponto, o que ele significa? Esse ponto é o quê? Meio-dia ou zero, né? Pro José, né? Meio-dia ou zero pro Antônio. É o início, é o marco inicial, né? Então, por Sim. exemplo, se eu estou olhando pro zero, né? Para esse ponto aqui que eu fiz de vermelho, o que ele significa? Que José chegou meio-dia, certo? E Antônio também chegou meio-dia. Essa é a Sei. lógica, né? Meio-dia ou zero pro José, meio-dia ou zero pro Antônio, certo? O que significa que esse ponto aqui, esse pontinho P, que tá bem aqui em cima, ó, tá bem aqui no y igual a 1, significa o quê, ó? Que o José chegou meio-dia, né? Também Isso. no eixo horizontal, né? É o eixo X. Aqui é zero ou meio-dia, né? Pro José, 1 da tarde ou 1, não é isso? Pro Antônio. É isso que isso aqui significa. Aqui, ó, esse ponto significa o quê? Que o Antônio chegou 1 da tarde, certo? O Antônio chegou às 1 da tarde, então coloca um zinho pro Antônio, né? Porque se você for olhar para cá, vai cair um aqui de novo, né? Eixo Y. E o José, eu leio assim, ó. Eu olho pro eixo X e eu vejo que ele também chegou às 1 da tarde. Não é isso, Lucas, certo? Isso aí. Ou às 1. Então, isso é o que significa esse ponto, essa leitura, né? E olha aqui, esse pontinho R significa o que, Lucas? Faz você para mim, o que significa esse R aqui? Significa que o Antônio, Ah, ele está ao meio-dia ainda parado. Antônio? O Antônio lá. Peraí, Não, o Antônio é o eixo Y. vertical, o eixo Y. Então, e o Ah, José, sim, sim, entendi. o José tá a 1 hora, Se eu então é for, se eu for ler o Antônio, eu chego aqui no zero, né? isso, o Antônio não Então, se mexeu. o Isso. Antônio tá aqui tá aqui. O No- Antônio chegou meio-dia. aí você tem que ó, expandir um pouco pro E o lado. José, e o E o José José às fez o 1 quê? hora. Então, Antônio chegou meio-dia e José chegou 1 hora. Mas eu tenho que seguir uma ordem, né? Primeiro o José, depois o Antônio. Então, José chegou 1 hora da tarde, tá aqui, Isso, e o Antônio chegou meio-dia. Então, no zero, né? Então, isso aí. basicamente é isso. Qual é a primeira pergunta aqui? Deixa eu ver. Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento. José e Antônio chegam à marca inicial exatamente no mesmo horário. Certo? Então, o que nós queremos aqui? Todos os pontos em que José e Antônio chegam no encontro no mesmo horário, né? Como,
como acontece aqui, ó. Se eu olho para esses dois pontinhos, Lucas, Isso aí. não é isso, ó? Aqui aconteceu isso, ó. Aqui, ó. José chegou meio-dia, Antônio chegou meio-dia, certo? 00. Aqui, ó. José chegou 1 hora, Antônio chegou 1 hora. Coincidiu, né? Também iria coincidir, por exemplo, né? Se eu pegasse aqui o meio do caminho, acho que vai ser mais normal, né? Aqui seria, se eu pegasse aqui essa metade, o que significa isso? O que significa isso aqui? Quando foi meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia. Aí, olha só, como 0 é meio-dia e 1 é 1 hora da tarde, meio-dia e meia por uma metade do caminho vai ser 0,5, né? Então, isso aqui significa o quê? Esse pontinho aqui. Que o José chegou meio-dia e meia, né? E o Antônio chegou meio-dia e meia. Isso aí. Não é isso, Lucas? Para ficar menos poluído, eu posso fazer uma escolha legal, ó. Que aqui tem muita vírgula, confunde. A gente pode fazer meio é a mesma coisa que 1/2, não é isso? Isso. Então eu posso colocar, ó, meio, né? Meio-dia e meia pro José, meio-dia e meia pro Antônio, né? Isso é o que significa esse pontinho aqui. Eu vou chamar de ponto L de Lucas, tá? Ponto L de Lucas. Pode ser, Lucas? Pode. Sim? Me vê aí um outro ponto que isso acontece, Lucas. Nós temos o próprio ponto Q. Ponto Q, sim, esse eu mostrei. Mas eu queria um outro ponto pra eles verem em desenho, sabe? Vamos. Pega o ponto então de meio-dia e 45. Meio-dia e 45. Meio-dia e 45 é a metade entre meio-dia e meia, né? Entre o meio e o 1, né? Entre meio-dia e meia e 1 hora. Então ele tá aqui mais ou menos, já, Lucas? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu faço ele de vermelho. Aqui assim, tá bom? Tá Tá bom? certo. Tá Então, se ótimo. aqui é metade entre meio e 1, que ponto é esse aqui? Aí seria 0,75, né? 3/4. 3/4. 3/4 é 0,75, tá? Pra quem não sabe. Então, É. aqui eu acho que o pessoal não sabe, hein? O pessoal não se convenceu que 3/4 é 0,75. Então eu faço, ó. Aqui, ó. 0, né? 30, 4 vezes 7, 28 para 32. 25, ó. 4 vezes 20, 0,75. Ok? Então aqui a gente vai ter isso, né? Esse ponto aqui significa o quê? Meio-dia e 45 pro José, meio-dia e 45 pro Antônio, né? Então, qual é a ideia, Lucas? É fazer o pessoal perceber que isso aqui forma um desenho, né? Se nós Isso. continuássemos nessa lógica, eu ia ter pontos que preenchem, né? Que formam uma retinha, vê se não é. Fazer a Exatamente. reta agora vai ser uma desgraça. Vamos ver. Atenção, Lucas. Torce Tem um. aqui. Nessa sua mesa não tem um bagulho que é só a reta, não? Você pega e Não, põe? essa não tem. Essa é mais simples. Ah, Mas entendi. até que ficou bonitinho. Até que ele ficou Não, tá. bonitinho. Tá condizente com o Ficou, desenho. tá condizente, não tá? Tá. Então, se você continuasse, ó, por exemplo, aqui, ó. Se você pegasse aqui, esse pontinho aqui, Lucas, eu quero ver se você é bom, ó. Esse pontinho aqui, se fosse a metade entre meio-dia e meio-dia e meia. Isso Hum, aqui significa o quê? Seria 0,25, né? Que é 1/4? 1 dividido para 4, isso, 1/4. Então, se eu pegasse aqui, ó, 1/4 pro Antônio, né? E 1/4 pro José, eu ia ter que ter uma casa com 2/4, né? Mas um Isso. quarto pro Antônio e 1/4 pro José. Aí aqui, ó. Olha que bonitinho, Lucas. Hein? Esse pontinho aqui que eu vou chamar de ponto M, ele expressa o quê? Ele tá aqui nessa reta e ele significa o quê? Que o José chegou meio-dia e 15, o Antônio chegou meio-dia e 15, né? É a metade entre meio-dia e meio-dia e meia. 1/4. 1/4 pro José e 1/4 pro Antônio. Uma casa com 2 quartos. Certo?
Não é isso, Lucas? Isso aí. Então você vê que eu formei uma reta e essa reta aqui, ó, ela corta o quadrado em linha diagonal. Ó. Se você vê que é a diagonal do quadrado PQ, OPQR, né? É a diagonal desse quadrado. Então já é letra A, ó, letra A de habilidade, certo, Lucas? Isso aí. A diagonal aqui do quadrado, certo? Ela reúne todos os pontos em que acontece essa coincidência. O José chega no horário e o Antônio chega no mesmo horário, né? Coincidem os horários. 3 quartos, 3 quartos, um quarto, meio e meio, né? E assim por diante. Lindo, né, Lucas? Ficou bom. Maravilhoso, mas melhor ainda é essa aqui, ó. Segundo o combinado da questão 24, né? Braba. Que temos aqui na questão 25. Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que, vamos lá, que o horário de chegada do Antônio, né? Que é o eixo Y, né? São os valores de Y. Menos o horário de chegada do José, que são os valores de X, né? Por isso que aqui está o Y menos X, seja menor ou igual a meio, né? Isso aí. E esse meio quer dizer o quê? Aquelas meia hora, certo? Que eles estavam lá de tolerância, né? Menor ou igual a meio, certo, Lucas? Sim? Isso. Não é isso? Eu tô doente? Eu pirei, né? Não, certinho. É isso, tá. Então, isso quer dizer o quê? Eles esperam no máximo 30 minutos. Então tem que ser menor do que ou igual a meio, certo? Ou que você pegar o horário que o José chega e tirar o horário que o Antônio chega, eu também tenho que encontrar uma diferença menor do que ou igual a meio, né? Meia hora no máximo. Basicamente é isso que está dito aqui, né? De acordo com o gráfico que está aqui do ladinho, muito bonito, ó. E nas condições combinadas, as chances e pronto, Lucas. As chances de José e Antônio viajarem juntos. Curioso, né? É de quê? Qual é essa chance? Qual será a chance de José e Antônio viajarem juntos? E É, aí, Lucas? Essa é profunda, hein? essa dá Fala trabalho. de probabilidade, É, probabilidades. essa dá E num trabalho. contexto mais complexo, né? Porque tem toda uma interpretação aqui É, do plano cartesiano, interessante, mas profunda, né? E isso. aí? O que que tu fez? Ah, vamos lá, né? Ele fala, ele já dá lá um limite, né? Tem que ser menor ou igual a um meio. Sim, porque eles só vão esperar meia hora pelo outro. Tá tudo Isso. bem. Então, Ah, a gente tem que ver o desenho que ele separou dos círculos, né? Dos círculos e dos triângulos certo. e descartar o tempo que passou já essa meia hora, né? Os setores que passaram Entendi. já essa meia hora. Entendi. Eu acho que um passo interessante é você olhar para essas condições aqui, ó. Qual é o nome técnico delas, Lucas? A, Ta- Os, os eixos? a Tainá não veio hoje, mas é bom falar o termo técnico, né? São duas inequações, né? Se Ah, você olhar para isso. cá, não são? São duas inequações. A primeira é essa. Eles não viram ainda na equação, Lucas, meus alunos. Então, aí aqui tem o seguinte: você pode resolver como se fosse uma equação, né? Não tem problema. Então você pode passar o x para o outro lado com um sinal positivo, né? Aí fica o Isso. quê? Y menor ou igual, menor do que ou igual a isso, né? Meio mais x, ou, se você preferir, né? Vou fazer aqui estrategicamente isso, ó. Colocar x mais um meio. Por que eu fiz assim? Porque aqui no gráfico temos uma equação Já que é tá. essa, né? A Exatamente. equação dessa retinha aqui, certo? E faz todo sentido, né? Eu acho que aqui não vale muito a pena entrar nesses métodos aí de construir a reta, né, Lucas? Eu acho Não. que fica muito longo. Mas se você fosse saber a equação dessa reta, ó, que corta o eixo y no meio, você ia chegar bem aqui, né? Y é igual a x mais um meio, né? É suficiente pra gente por hoje, tá? Pra ficar mais grande, tem que ser. Mas então, essa condição aqui nos diz isso, ó. Essa condição aqui nos diz isso. Os valores de y tem que ser menores ou iguais
a x mais um meio, certo? Repare que y é igual a x mais um meio, esses valores são iguais quando estivermos aqui, ó, sobre essa retinha, né, Lucas? Também se Isso aí. estiver sobre a reta, os É igual. valores são iguais. Mas eu quero o valor de y menor do que isso, né? Isso. Menor do que x mais um meio. Então, o que que eu tenho que fazer? Por exemplo, se eu pegar... deixa eu ver aqui. Eu acho que a minha análise vai ser acertada, Lucas. Mas, por exemplo, se você pegar valores de y aqui assim, por exemplo, se você pegar o valor aqui, ele vai ser maior ou ele vai ser maior ou menor que x mais um meio? Você pega Então, ele aqui. aí ele seria maior do que o meio, né? Seria maior, né? Seria Isso. valores Só lembrar lá maiores. do próprio 3 quartos, né? Isso. E se eu pegasse aqui, seria valores menores, né? Isso. É uma análise bem grosseira, mas para esse caso aqui funciona, né? Então, olha só, a gente tem aqui, e se eu quero valores de y menores ou iguais que x mais um meio, então eu tenho que olhar para essa região aqui, certo, Lucas? Isso. Né? Correto? Uhum. Disse alguma bobagem? Não. Não, não disse bobagem? Ah, tá Uhum. certo. Então, essa região aqui, ó, tudo isso aqui vai ser menor do que x mais um meio, certo? Toda essa parte aqui do quadrado. Só aquela parte ali que não, né? Só aquele triângulozinho que não. Né, Isso. Lucas? Ele já vai ser valores maiores. Então, ó, o que eles falam aqui? Eu li só a primeira condição. Qual é a segunda? A segunda nos fala isto aqui. X menos y menor ou igual a 1/2. Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? Ver se não é, ó. Você me diz, Lucas, o que a gente pode fazer aqui? Agora, né? A gente já até tem uma dica assim que a gente tem ali, né? Já que a gente já utiliza. É, também Deixa, acho que tem, sim. deixa o Y. Pode deixar o Y desse lado, né? Mas aí a gente vai ter que fazer tirar o sinal negativo, né? Eu tenho uma ideia melhor. Para evitar isso, ó, passa o y pro outro lado. E fica assim, ó, x menos um meio menor ou igual a y. Que Isso, aí só isso é a joga. mesma coisa que dizer o quê, né? Se esse valor tem que ser menor do que ou igual a esse, é porque o y tem que ser maior do que ou igual a isso. Aí, X menos um meio, né? correto? X menos um meio. Pronto. Então nós temos aqui o que a segunda condição nos diz, ó. Deixamos assim por quê? Porque aqui no gráfico, novamente, ó, temos isso, ó. Y é igual a x menos meio se eu estiver sobre essa reta, né? Os pares aqui, né, os pontos aqui dessa reta é o quê? Y igual a x menos meio. Só que agora eu quero maior ou igual, né? Maior Isso. ou igual. Então eu tenho que pegar essa região aqui da reta para cima, né? Não é isso, Lucas? Isso aí. Da retinha marcada de azul para cima. Então, ó, essa região aqui do quadrado. Então, olha só, eu quero os dois ao mesmo tempo. Eu quero o de preto acontecendo, né, que eu circulei aqui, e eu quero o de azul acontecendo. Então, vê se não é. Eu tenho que pegar a região que está entre uma reta, a preta, né, e entre a reta azul. Não é Isso isso, aí. Lucas? São os casos em que eles vão juntos. E até você consegue ver, né? Porque, por exemplo, aqui eu vou ter valores de chegada para o Antônio, valores de Y, né, nessa região aqui do triângulozinho, maiores do que essa diferença aqui vai ser maior do que meia hora. Então isso quer dizer o quê? Que o José vai sozinho, porque o Antônio chegou muito depois, né? E Isso. aqui o contrário. Se você pegar valores aqui, ó, nesse triângulozinho, da reta azul para baixo, isso quer dizer o quê? Que essa diferença aqui, x menos y, né, vai ser maior do que meia hora. Então, o que vai acontecer aqui é o quê? Que o José vai sozinho, porque
Aliás, que o Antônio vai sozinho porque o José chegou depois da hora, né? Isso. Exatamente isso. Né? Perfeito. Ficou claríssimo, né, Lucas? Isso. Mais Bom, claro que a água. agora a gente pode, né? E agora, o que eu já fazer para saber essa chance, Lucas? Olha, Olha né? só, Assim, pelo que eu a gente pode entendi, fazer as contas, né? é, Dar um trabalho. pelo que eu entendi, essa chance vai ser correspondente a uma área, né? Isso. Essa é a ideia. Só que assim, É a área correspondente a esse pedacinho aqui, ó, que eu vou circular do quadrado, né? Essa área aqui, todinha. isso aí. Entre uma reta e outra, essa área aqui que tá de preto e vermelho, né? Tá de azul e vermelho. Não é isso, Lucas? Isso. Não vou nem pintar mais, deixa assim mesmo. Toda essa área que tá de azul e de vermelho tá condizente com o que nós queremos, certo? E assim, né? Isso. A gente pode perceber pelo desenho que o Matheus conseguiu fazer com a gente, né? Que É, essa área do meio ela é muito maior do que a soma das duas outras áreas menores, né? sim, concordo, concordo. Então, assim, a gente pode já, se você não quiser ter certeza, né? Tipo, tá com pressa, Uhum. você poderia chutar que corresponderia a 75%, né? Ah, porque zero não é, né? Não, não pode Não, ser zero. pode ser zero. Não é tudo, né? Não é E 100%. Não é o quadrado todo. Tem os triângulozinhos aqui, não pode ser. isso Né? aí. 25% é muito pouco para isso aqui, né? Você vê que é bem mais que Exatamente. isso. O Sim, quadrado não está dividido ao meio, né? Com isso aí. certeza não. Então não pode ser 50%. Sobrou essa, né? Letra Isso. D de Dinamarca. Mas qual é a razão matemática disso, né? Acho que vale a pena. Vou mostrar para Que eles, você né? pode chegar nisso de maneira indireta, ó. Isso. Eu sei quanto vale a área do quadrado todo, né? Esse Isso aí. quadradinho aqui, observem, ele tem lado medindo um, não é isso? Um lado de aqui Exatamente. mede um, ó, ele é um por um. Então qual é a área, Lucas? A área é um. Um ao quadrado, né? Lado ao quadrado, que É é um. um. Ótimo, né? Maravilhoso ser um. Muito bom. Então, é um. Tudo isso aqui vale um. Essa área toda aqui mede um, certo? E nós temos aqui, ó, que vai salvar a gente, ó. Aqui ângulo de 90, Isso aí. aqui ângulo de 90, ó. Vê se não é. É a área do quadrado todo, tirando a área dos triângulozinhos, né? Isso Se eu aí. fizer a área do quadrado todo, tirando a área dos triângulozinhos, a área que tá aqui, ó, da seção um, né? Peraí. Tirando, é que eu tô bebendo aqui. Peraí. O que foi, Lucas? Já E dando aí? spoiler já da outra questão. Pois é. Então, qual é a ideia aqui? Vai ser a área do quadrado. Se se eu tirar, se eu tirar dessa área toda a área da região um, que é o primeiro triângulozinho, e a área da região 4, né? O Isso. segundo retângulozinho aqui de baixo, o segundo triângulozinho aqui de baixo, eu vou ter a área que eu quero, a área sombreada, né? De azul e vermelho. Essa aqui que está entre as duas retas, que é o que eu quero, né? Isso Que é aí. quando eles viajam juntos. Então pronto, agora é só a gente fazer as contas para a área um e para a área da região 4. E aí, Lucas? Por exemplo, enxerga aqui o quê? Que esse triângulozinho aqui, ele tem um dos ladinhos aqui, Meio. meio, né? Porque aqui ele está entre um sobre 2 e um. Então essa Isso, distância aqui é meio. E essa aqui também, né, Lucas? isso, só olha lá embaixo. Lá embaixo é até melhor de ver isso, né? É. Se você for olhar para cá, esse tamanho aqui, ó, é meio. É do zero até o meio aqui também. Então, ó, meio aqui, meio aqui. Então, a área do triângulo como é que é? Base vezes altura, né? Sobre. Meio. Meio vezes meio dividido por 2, né? Isso. Base vezes altura dividido por 2. Então aqui você vai ter meio vezes meio é um quarto, né? Isso. Meio vezes meio é um quarto. Não é a casa toda, é um quarto. Então aqui a gente vai ter um quarto dividido por 2. Isso vai dar quanto, Lucas? Um Vai dar oitavo, né? isso, um oitavo.
Um oitavo. Excelente. A mesma coisa vai acontecer para de baixo, né? Da área 4. Não é isso? Isso aí. Por quê? Porque aqui também é meio, ó. Se você olhar, aqui tá entre meio e 1, sinadinho aqui. Então aqui é meio também, essa distância. E aqui também, ó. Não é isso? Tô doente? Não, né? Não, tá não. Isso mesmo, no meio. No meio. Aqui corta bem na metadezinha aqui, ó. Então, ó. Meio vezes meio de novo. Um quarto. Dividido por 2. Aqui vai dar o quê? Um oitavo. Então aqui, ó. Qual é a área total que eu estou procurando? É a área do quadrado menos o quê? Um oitavo menos um oitavo. Aí vai dar a área que eu quero. A área total eu sei que é 1. Vou fazer aqui embaixo. Vai ser um menos o quê? Eu Um devo um oitavo. oitavo, eu devo um oitavo, eu devo dois oitavos, Isso aí. né? E dever dois oitavos é o mesmo que dever quanto, Lucas? Um quarto. Sim, porque você pode dividir aqui, ó. Esse 2. Dividir por 2 em cima e embaixo, olha a fração. Aí fica um quarto. Certo. Aí aqui você vai ter o quê? Um menos um quarto. Isso aí. Que vai dar quanto? Ó, 1 é a mesma coisa que 4 quartos, né? Isso aí. Tirando um quarto, Três a gente vai quartos. ter 3 quartos, tá? Eu tinha 4 quartos na casa, tirei um quarto, vou ter 3 quartos na casa, não é isso? Exatamente. Então essa área é 3 quartos ou, em decimal, né? Tem o Setenta. quê? 0,75. Ou seja, 75% de chance de viajarem juntos. Letra D de Isso aí. Dinamarca, letra D de jeans. Então, mais trabalhosa. Bem mais trabalhosa, né? É. Eu diria. Mas aí, Lucas, você aceitaria que fosse na hora dessa fazenda? Então, quando eu vi essa Acertaria? primeira vez, a questão, eu erraria, porque eu acharia que Erraria? era 50%. Ah, é? Sem fazer Ainda nada, não. né? Tipo, só Se olhando. fosse chutar. É. Se fosse chutar, né? Se tivesse sem tempo pra chutar, chutaria essa, mas não é não. Essa é Não. 35%. Ah, Lucas, agora eu queria ter um convidado, mas ele não vem hoje. É. Vamos ter que ser nós dois. Vamos Vamos lá. lá. A gente vê o que a gente consegue fazer. Ah, mas essa aqui é do tipo, ela assusta, mas até que ela não morde, não. Não, é Tá exatamente. bom. Não achei Por tão exemplo, complexo assim, essa é a não. questão 26. Se eu acertei também, né? Olha só o que que diz. Acertou? Não sei. Vamos Não ver. sabe? Ah, então deixa eu ver. Eu sei, se não me engano, eu sei. Vamos lá, ó. No primeiro dia de inverno do hemisfério sul, Lucas, estamos no hemisfério sul, né? Exatamente. Sim, estamos na metade Metade pra sul do baixo. globo terrestre, né? Isso, estamos abaixo da linha do Equador, não é isso? Hemisfério sul, né? Isso. Uma parte, né? Uma parte, Uma grande parte está abaixo uma da linha do grande Equador, né? parte. Como a gente pode observar ali. Tem uma parte que não tá? Ali, ó, boa. Esqueci o Ah, nome. tá. Você quer dizer que é Boa É, Vista e Macapá, né? mas aí o estado, eu Tá. esqueci. Porto Alegre Aí não. tá. Uma atividade de observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto Alegre, são três estados, ó, Macapá, norte do Brasil, certo? Porto Alegre está no sul do Brasil, né? Porto Alegre. E Recife, nordeste, né? Lá em Recife. Olha só, três estados, três lugares em regiões diferentes do Brasil, né? Para isso, para essa experiência, eles utilizaram uma vareta, certo? Com 30 centímetros fincada no chão, na posição vertical, em pezinho no chão, sem tombar nem nada, em pezinho, certo? Na vertical no chão. É, para marcar o tamanho e a posição da sombra, como está aqui nesse desenho, ó, devido à posição do Sol, vai ser formada uma sombra, né, Lucas? Isso Como vai aí. aparecer aqui, como está no desenho. E essa sombra, ela vai ter um tamanho. E o tamanho que tem essa sombra depende de que horas do dia
nós estamos vendo a sombra, né, Lucas? Porque É o depende da sol, né? posição do sol, De acordo com o né? sol. Exatamente isso. A cada hora do dia o sol está numa posição diferente, né? Ele nasce e se põe, né? Então, devido a essas diferenças aí, na posição do sol, eu vou ter sombras, acreditem, de tamanhos diferentes, né? No decorrer do dia, ou a depender do quê? Da posição que está, o lugar que eu estou olhando, né? No Brasil, certo, Lucas? Certíssimo. Sim? Então, para marcar o tamanho e a posição da sombra, o chão é forrado com uma folha de cartolina. Vamos mostrar a figura, ok. Nas figuras abaixo estão representadas as sombras projetadas pelas varetas das três cidades. Olha que incrível. No mesmo instante, tá? Ao Ao meio-dia. meio-dia. Que é o horário de sol mais forte, né? Ao meio-dia. Isso. A linha pontilhada indica a direção norte-sul, tá? Então o norte é aqui e o sul é pra cá. Só isso mesmo. Aí nós temos o quê? Assim foi a sombra de Recife. Assim foi a sombra vista em Porto Alegre. Assim foi a sombra vista em Macapá. E sabendo disso, temos o seguinte: levando-se em conta a localização dessas três cidades no mapa, né, onde que está cada cidade, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação a quê? Em relação ao litoral, em relação ao Equador, em relação ao nível do mar, em relação ao Trópico de Capricórnio, ou em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, Lucas, qual é a Eu, resposta? eu analisando, né, escolheria o Equador. O Ali, Equador? é. E eu acho que faz todo sentido escolher o Equador, né? Isso. Olha só, aqui nós temos a linha do Equador. Então, olha só, o que eles querem que você associe é a posição da cidade e o tamanho da sombra. Então, olha só, por exemplo, onde que foi a maior sombra? Foi em Porto Alegre, né? Até saiu um pouco do desenho, né? A sombra que veio em Porto Alegre, não foi, Lucas? Isso aí. Porto Alegre, repare, a linha do Equador tá aqui. Porto Alegre tá bem lá para baixo, ó, né? Tá super afastado. Das três cidades é a mais afastada da linha do Equador. Então, ó, e foi dela a maior sombra, a sombra de comprimento maior. Se você for olhar, ó, a de comprimento menor foi a de Macapá. E se você ver Macapá, ó, Macapá tá super próximo, né? Tá colando aqui no, pelo menos no desenho, né? Com a linha do Equador. Então, quer dizer, das três cidades é a mais próxima. Foi a que teve menor sombra. Então, quanto mais próximo, menor a sombra será, né? E quanto Isso mais aí. afastado, maior vai ser o comprimento da sombra. Então, por exemplo, a de menor foi Macapá, a de maior foi Porto Alegre e a de comprimento intermediário foi Recife, né? Por quê? Porque Recife não tá pertinho como Macapá tá, mas também não tá afastadão da linha do Equador como tá Porto Alegre. Então, por isso que ele tá aqui, ó, a sombra média, né? Tamanho intermediário. Não é isso, Lucas? Isso aí. E aí, o que você achou? Ah, uma questão boa. Boa? Eu também achei super Com a análise interessante. mesmo do Hã? desenho, dá pra... Só com a análise do desenho você Por isso consegue. que eu pus aqui, Lucas. Porque, se você associa isso, fica mais fácil, né? Isso. Por isso que eu pus aqui. A próxima, né? Que ia ser muito melhor se tivesse aqui um professor de geografia para falar. Mas, enfim. Questão 27. Pelos resultados da experiência, no mesmo instante, ok? Em Recife, a sombra se projeta à direita, certo? Se você for olhar, ó, a sombra da vareta lá em Recife tá para cá, tá para direita, não é isso? Do Isso. eixo norte-sul, né? Tá para direita. E nas outras duas cidades, e Macapá e Porto Porto Alegre. Alegre, a sombra tá para a esquerda, né? É isso que vai dizer, ó. Tá para a esquerda aqui, tá para a direita aqui em Recife, né? É razoável, então, afirmar que existe uma localidade em que a sombra deverá estar bem mais próxima da linha pontilhada.
em vias de passar de um lado para o outro. É razoável, né? Porque isso aqui mostra o movimento, né, Lucas? Né? Isso. Começou aqui, por exemplo, né? Começou-se a, a esquerda, né? Aí eu vou variando posição, né? Eu mudo de lugar aqui no Brasil e vou vendo a sombra. Que vai acontecer esse movimento, ó. Então, vindo daqui para cá, ó. Porto Alegre, Macapá, Recife, né? Então, pode ser que eu chegue numa localidade, né? E que ele esteja bem pertinho aqui, assim, ó, né? Sobre a linha pontilhada, né? Não é isso, Lucas? Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. Aí a pergunta é justamente quem é esse candidato, né? Essa localidade que é uma candidata, né? E que isso pode acontecer. Em que localidade, dentre as listadas abaixo, seria mais provável, né? Quem é a mais forte candidata para que isso acontecesse? Para que eu tenha a sombra da vareta sobre a linha pontilhada, sobre o eixo norte-sul, né? Qual seria? Será que ia ser Natal? Será que ia ser Manaus? Será que ia ser Cuiabá? Será que ia ser Brasília? Ou será que ia ser Boa Vista? Essa aqui você tem certeza, Lucas, da resposta? Eu Você acho sabe a que resposta? porque pelo sentido do análise também das regiões que ele deram, né? Eu tenho certeza que é a letra D, cara. Brasília? É. Vamos ver se é Brasília. Tá, né? Vamos ver se é Brasília. Por exemplo, Brasília tá onde? Brasília tá aqui, né? Isso. Mas Cuiabá tá aqui pertinho. Então, mas ali ó, você pode ver, ó, Hum. Macapá tá bem mais perto. Opa, peraí. Eu acho que a chave, então, por exemplo, é Porto Alegre. Porto Alegre tá no mesmo sentido de Macapá, né? À Isso. esquerda. Então eu vou olhar aqui para Porto Alegre, acho que é razoável, né? Porto Alegre tá aqui. Se eu for erguer essa linhazinha, né? Se, Isso. tem que eu ver aqui, uma linha que liga Macapá a Porto Alegre, passando por Cuiabá quase, ó, né? Qual é a ideia? Eu acho que o Célio tá aqui, né? Olha só, desse lado aqui de Porto Alegre, né? Desse lado aqui do Brasil, eu tenho Recife, né? Que era para direita, não é isso? Isso aí. Desse lado aqui da linha, eu tenho Macapá e Porto Alegre, que já é a Esquerda. esquerda, né? Então, para esse lado aqui, esquerda, para esse lado aqui, direita. Então, você acha que é Brasília? Analisando as opções que a gente tem lá. Porque, veja bem, desse lado aqui, ainda é quem? Ainda é direita, né? Da E desse esquerda. lado aqui, É esquerda. não, aqui é esquerda e aqui é direita. É. Porque Recife está para cá. Então, eu acho que Brasília é bem razoável, né? Isso. Pode ser Brasília. Então, eu colocaria a letra D de Dinamarca, Brasília, porque Cuiabá também pra cá, né? Cadê? Cuiabá. Cuiabá Isso tá aí. aqui, eu tô botando a seta. Tá pra cá. Isso. Pra cá seria o quê? Seria esquerda. Esquerda. Né? Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui direita. Então, a, a transição ela é em algum lugar aqui no meio, né? Isso. Brasília, Como Brasília é nós não candidato. temos É, Goiânia, né? Então, é. Brasília seria o que Se mais se encaixa. tivesse Goiânia, quer ser elas, né? Porque E, como é que eu vou escolher entre Brasília e Goiânia? Tem mais coisa, né? Não dá. Então, Brasília então é candidata, letra D de Dinamarca, né? Esperamos ter acertado, né, Lucas? Hein? é, Então, Lucas, mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo? nada, apenas que o pessoal dê like no vídeo e se inscreva no canal para continuar com Exatamente, nossas porque aulas. fazer isso aqui é muito ralo, né, Lucas? É, o Pensa fazer trabalho que isso deu, né? demais, né? O trabalho que deu, vocês não fazem ideia, gente. Então, ó, continuem acompanhando, continuem nos dando retorno, tá? É muito importante isso. E até a próxima, gente. Lembrando, a aula é sempre nossa, não só da gente que faz isso aqui toda semana, faz sempre, né? Como também de vocês aí que nos assistem, beleza? Então, um grande abraço, até mais, gente. Valeu! Valeu!